Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma semana de estudos sobre introdução a algoritmos. Bem, nesta semana vamos colocar em prática esses conceitos que estamos aprendidos até agora. Nas primeiras semanas vimos alguns conceitos sobre algoritmos, para que serve, como ele é aplicado, como utilizar na nossa vida, alguns exemplos diários de vida, né, na vida. Então, agora vamos focar agora em algoritmos computacionais, que são algoritmos criados para criar programas de computador. Tá? Como vimos no início, todo algoritmo ele segue uma sequência, né, lógica que tem um objetivo específico para a resolução de um problema. Agora vamos focar isso para a área computacional. Vamos criar uma sequência de instruções cujo objetivo é apresentar algum resultado algum resultado na tela, que seria o nosso programa de computador, certo? Bem, eu vou apresentar para vocês a ferramenta que vamos utilizar durante essa disciplina, que é o VisualG, né? Aqui está esse é o programa, né? A sua tela principal. Quando você inicia o VisualG, ele já inicia com essa tela aqui. Aqui perceba que tem algumas instruções, né? Algumas palavras que estão em azul e sublinhadas. Algoritmos, aqui onde você vai colocar o nome do seu algoritmo. Tá? Tem a palavra var, que aqui logo aqui abaixo é onde você vai criar as suas variáveis. Daqui a pouco eu falo sobre as variáveis. E tem um início e fim. Então já tem uma estrutura básica do algoritmo, né? E a partir dessa estrutura básica você já começa a criar e montar todo o seu código. Tranquilo, pessoal? Bem, o primeiro comando que vamos conhecer aqui no VisualG é o comando de saída. Então, o comando de saída, lembrando aqui, ó, na nosso diagrama de blocos, nós temos aqui essa figura que representa o comando de saída. Tá? Aqui no VisualG, nós vamos utilizar o comando escreva. Escreva, ou seja, o comando de saída é tudo aquilo que vai ser exibido na tela do seu programa. Tá? Pode ser uma mensagem, pode ser um resultado de um cálculo, pode ser, enfim, tudo aquilo que você for mostrar na tela, você vai é o comando de saída, certo? E o comando de saída você vai usar a expressão, a função escreva. Tá? Então vamos colocar aqui a função escreva. Já vamos criar aqui o nosso primeiro programa de computador. Tá? Então, quando você for exibir alguma coisa, você tem que colocar o comando escreva e colocar entre parênteses o que você quer mostrar. Tá? Caso seja uma variável, um valor de uma variável, você coloca o nome da variável. Tá? Ou se você quiser mostrar um texto, uma frase, uma mensagem, esse texto ele tem que estar entre aspas. Tá? Então coloque entre aspas e aí você pode digitar o que você quer mostrar. Vou colocar aqui meu primeiro programa, uma mensagem. Programa LIAD 204, certo? Bem, aqui para você executar o seu algoritmo, você clica aqui nesse botão, tá? Em executar, ou aperta a tecla F9, ou ainda você pode vir aqui em algoritmos e executar, tudo é a mesma coisa, tá? Então vamos clicar aqui direto. Pronto. O que aconteceu? O seu programa apareceu uma mensagem aqui, ó. Meu primeiro programa LIAD 204. Perceberam? E aí, fim da execução do programa. Fechou todas as janelas e para retornar ao VisualG. Tá? O que aconteceu foi exatamente isso. O seu programa iniciou a execução. Depois apareceu a mensagem que você pediu para aparecer, que foi essa aqui, ó. Escreva um comando de saída. Ele mostrou, né? E finalizou a execução do programa. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, essa a sequência lógica que o seu algoritmo vai executar, tá? Os passos aí que ele vai executar, de cima para baixo,
da esquerda para a direita. Tranquilo? Bem, vamos criar um programinha um pouquinho mais interessante, tá? Esse espaço aqui, pessoal, ele foi reservado para a gente criar nossas variáveis aqui dentro, tá? E aqui você vai dar o nome às suas variáveis, vai criar suas variáveis. Mas o que são variáveis? Bem, variáveis são, como vocês viram no slide, são espaços reservados na memória que é utilizado pelo programa, tá, de computador. Ou seja, você cria aqui a variável x que está armazenado, ela está alocando aí o endereço 3002, né? Então aqui o endereço 3002 da memória. E esse espaço ele está reservado para ser utilizado quando o programa for executado. Então você aloca um local para a memória, para a variável. Ao executar o programa, esse programa ele vai acessar esse lugar, esse local, e armazenar valores ali dentro, dependendo como o seu programa vai ser executado. Existe casos que nem todas as variáveis, né, são utilizadas, ou seja, aquele espaço ali reservado ali, mas não foi utilizado. Existem alguns casos assim, porque dependendo da execução do seu programa, tá? Mas nesse caso, como vamos criar um programa simples, agora todas as variáveis vão ser utilizadas. Logo, elas receberão valores. Bem, as variáveis também elas possuem tipos. São, na verdade, eu costumo dizer nas minhas aulas que eu comparo uma variável como um recipiente, né? Um local onde você vai guardar alguma coisa, uma caixinha, alguma coisa assim, um copo, né? Onde você vai colocar um valor ali dentro, e aquele valor só pode ser preenchido por alguma coisa, e só tem um espaço que caiba a alguma coisa. Você não pode colocar dois valores ao mesmo tempo dentro desse recipiente, tá? Então aqui, como exemplo, essa caixa, né, que recebe um conteúdo que é um número. Aqui do lado, essa caixa ela tem um tipo, né, que é numérico, ou seja, ela só recebe números. E tem um fator que é o nome, tá? Toda variável deve ter um nome. Tranquilo? Bem, as variáveis do tipo numéricos, elas são do tipo inteiros, do tipo numéricos inteiros e do tipo numéricos reais, tá? Então, eu vou explicar mais detalhes na frente sobre os tipos das variáveis. Os textos, eles são caracteres, ou seja, você recebe uma cadeia de caracteres ou então somente um caractere. Lógico, sim ou não. E matrizes são aquelas variáveis que que reservam um espaço maior na memória, né? E podem ter vários valores, tá? Porque esses valores eles também são endereçados. Por isso que utilizando aí matrizes, cada índice dessa variável, ela tem um endereço também, tá? Enfim, vamos utilizar primeiro os exemplos numéricos, certo? Aqui no nosso exemplo do VisualK. Bem, vamos criar aqui uma variável chamada nota, tá? É o nome que eu dei para minha variável, certo? O tipo dela, inteiro. Então é assim que se cria, nós vamos usar a expressão declarar. É assim que declara uma variável, tá? No VisualK, você coloca o nome, você vai colocar dois pontos sempre e o tipo, tá certo? Então não pode esquecer essa regra aqui. Então lembra que eu falei que é uma linguagem que necessita de algumas regras, né? É o pseudocódigo, na verdade, porém com regras, né, de uma linguagem de programação. Bem, nota inteiro. Já conhecemos o comando de saída, né? E vamos utilizar agora o comando de entrada de dados. Do nosso fluxograma seria esse aqui, entrada de dados, tá? Bem, a entrada de dados, eu vou
eu vou apagar isso aqui por enquanto, tá? E vamos utilizar o comando leia, tá? A função leia para entrada de dados. Leia nota, certo? Vou executar. Ó, perceba que apareceu o que aqui? Não apareceu nada, tá? Porque não tem nenhum comando de saída. A única coisa que está para acontecer é que o programa foi executado. Aqui embaixo aparece o início da execução. A variável que eu criei alocou um espaço na memória e o valor inicial dela é 0. Então, o programa iniciou, alocou a variável na memória, passou aqui o nome início e agora está bem aqui, leia nota, porque a função leia, ela espera um comando externo, ou seja, espera que o usuário informe um valor, né, que será armazenado na variável nota. Então, vou colocar aqui 8. Pronto. Fim da execução. Como depois que eu digitei o valor, o 8 foi alocado aqui foi atribuído aqui a minha variável nota, e aí fim do algoritmo, somente isso, tá? Agora eu preciso mostrar aqui ao usuário um resultado, uma saída. Vou colocar aqui, escreva, eu vou colocar assim, você digitou, aí eu coloco o nome da variável, nota. Quando eu uso a expressão escreva e coloco nota aqui, eu não vou mostrar para o usuário você digitou nota. Eu vou apresentar somente o que está entre aspas, tá? Vai aparecer você digitou, e nota, como é uma variável, ela vai apresentar somente o valor dessa variável, tá? Não vai apresentar a palavra, o nome da variável, certo? Então vamos executar. Pronto, eu sei, porque está tudo escuro, eu sei que eu tenho que digitar alguma coisa, que no caso é o valor para nota. Vou colocar 9. Agora, ó, você digitou 9. Então, aqui aconteceu o seguinte, ó. Ele iniciou, alocou um espaço na memória, iniciou seu algoritmo. Ele, no comando de entrada aqui, leia, né? Você digitou um valor para a variável nota, que foi o 9, e exibiu uma mensagem aqui, ó, saída. Escreva, você digitou, né? Que é o texto que está entre aspas, essa frase aqui, 2 pontos, e coloquei aqui 9. E quanto é que vale a variável nota? Vale 9, né? Que foi o valor que eu digitei para ela, aqui em cima. Tá aqui embaixo, ó. Aqui o tipo da variável, o nome da variável, o tipo e o valor que ela recebeu, tá certo? Mas o nosso programa ainda não está muito atraente, tá? Nós vamos criar uma mensagem aqui antes, né? Vou colocar outro comando de saída e pedir para o usuário digitar um valor, né? Um número, uma nota. Então, aqui em cima, pessoal, digite uma nota. Como essa palavra nota, ela está dentro das aspas, o programa ele vai entender como um texto, tá? E não como uma variável. Tranquilo? Vamos executar novamente. Ó, digite uma nota. 7. Você digitou 7. Tá certo? Bem, percebe que aqui está muito junto, que é nota 7. Então, o que eu vou fazer? Aqui onde está as aspas, eu vou dar um espaço aqui, ó. Tá? Bora ver como vai ficar. Ó, agora ficou melhor. Então, quando você for fazer seu algoritmo, você vai modelando aí de acordo com a aparência, que fique mais interessante aí para o usuário. Você digitou 8. Ótimo, fim do algoritmo. Tranquilo, pessoal? Bem, essa é a parte básica, por enquanto. Nós vamos fazer outros tutoriais aí. Esse é o número 1, tá? Continue assistindo os próximos tutoriais.
e vamos falar mais detalhes sobre o VisualG e sobre as variáveis, ok, pessoal? Então, é isso aí. Um abraço, pratiquem e usem o fórum para postar as dúvidas, tá? Um abraço e até mais.